que me fez a mim e o que faz a muita gente não desistir é nós gostarmos mesmo do que fazemos. Não tem propriamente a ver com o dinheiro, porque quando uma Uhum. pessoa tem, por exemplo, um ano, 12 meses de perda consecutiva sem fechar no mês negativo, a pessoa começa a desanimar e a única forma de ter vontade de continuar é precisamente o gosto que tem por isto, não é? Porque de outra forma não tem qualquer motivo, a meu ver, não há qualquer motivo para continuar, não é? Ninguém gosta de estar constantemente a levar porrada. Olá, traders, bem-vindos ao canal oficial do The Fivers em português. Hoje temos mais uma entrevista com o trader de sucesso do The Fivers. Temos connosco o Manuel, o nosso primeiro entrevistado português. Portanto, muito bem-vindo, Manuel. O Manuel connosco, o The Fivers, transacionou uma conta de 60k high stakes e conseguiu escalar a conta até aos 80 mil. Portanto, acima de tudo, Manuel, muito obrigado pela tua disponibilidade, por estares aqui connosco e por partilhares a tua história com o resto da nossa comunidade. Como é que estás hoje? Estou bem, obrigado também pelo vosso convite. É sempre interessante nós podermos partilhar com outros traders, principalmente quando são traders que ainda estão no caminho da consistência e vendo as nossas experiências, pode até haver algum pormenor que os faça mudar alguma coisa e mudar o rumo deles nesta longa caminhada e difícil, não é? Exatamente, esse é um dos principais objetivos, na realidade, pelo qual até começámos com a comunidade e também estamos aqui a fazer estas entrevistas. Às vezes pode ser só um detalhe que realmente possa mudar completamente o percurso dos traders. Resta saber que detalhe é que será esse e, portanto, muito bem-vindo. Vamos então começar pelo início. Conta-nos um bocadinho da razão pela qual começaste no trading e há quanto tempo é que isso foi? Então, eu como sou da área de economia, eu licenciei-me em gestão, depois fiz um mestrado em economia e nessa altura em que eu estava a estudar, comecei a ter algum interesse pelo mercado financeiro. E estamos a falar entre 2010 e 2012. E na altura eu já comecei a transacionar ações. Eu trabalhava principalmente com ações portuguesas, não era um mercado assim muito, pronto, não tinha muito conhecimento. Na altura também era complicado, porque não havia muitas corretoras em que nós pudéssemos transacionar ativos internacionais, mas era tudo de longo prazo, sem alavancagem, muito à base de fundamentos. E pronto, e durante alguns anos foi isso que eu fui fazendo. Depois passei também para ações americanas, até que há 6 anos atrás, em 2019, através de um amigo meu, eu comecei no day trading. Foi esse meu amigo que me falou, ele, pá, tu gostas do mercado e tal. Ele na altura tinha começado no Forex, transacionar os pares de moedas, e tinha feito um curso, ou seja, eu comecei sem curso nenhum. Basicamente, esse meu amigo é que me passou os conhecimentos que ele teve decorrentes daquele curso que ele fez. E basicamente foi uma entrada com o pé esquerdo, como eu costumo dizer, porque basicamente a estratégia que lhe foi ensinada foi uma estratégia sem stop loss. Foi uma estratégia em que não levávamos stop loss, passámos muito calor. No final, pronto, nós acabámos por perceber que aquilo não era o caminho. Mas, ou seja, com isto eu não quero dizer que não possam haver estratégias sem stop loss que funcionem. O problema é que nós vamos estar muito negativos, ou seja, vamos ter drawdowns enormes para depois chegar ao fim e às vezes vamos ter que zerar no dedo com o prejuízo, vamos ter que assumir prejuízo e quando vamos ganhar muito pouco. A maior parte das vezes vamos ter lucros muito poucos e não podemos trabalhar com alavancagem, porque aí é morte. Ou então temos que ter muito dinheiro e trabalhar com microlotes. Ou seja, não é isso que nós procuramos quando vamos principalmente para o day trading. E pronto, tivemos ali 4, 5 meses em que nós praticamente não dormíamos. Nós durante a noite ficávamos posicionados alguns dias, acabámos por ficar posicionados alguns dias para aguentar as perdas e por sorte
no final de contas acabamos por sair no break-even em tudo, em todas as entradas que tivemos. Foi mesmo muita sorte. Podíamos ter tido ali perdas avultadas, porque entramos com bastante dinheiro, algumas dezenas de milhares de euros e pronto, e no final de contas tivemos alguma sorte e não recomendo a ninguém que trabalhe sem stop loss. Quem faz isso são as instituições, que basicamente usam preço médio, e trabalhar sem stop loss ao fim e ao cabo vai ser sempre trabalhar com preço médio, ou a grande maior, 95% das vezes, e nós não estamos preparados, o trader de retalho não está preparado para isso. Entretanto, depois disso tivemos a sorte de encontrar um mentor que nos ensinou análise técnica clássica, e era uma pessoa séria, é uma pessoa que ainda hoje tenho alguma amizade, e não era bem, era mais operações de swing, nós trabalhávamos muito no gráfico de 4 horas, e por acaso ao fim de 6, 8 meses começámos a ter alguns resultados. O problema foi que nós sempre tivemos na ideia que queríamos ser day traders, e depois começámos à procura de outras coisas, porque se nós tivéssemos continuado com aquele registro, não teríamos passado também por outros momentos conturbados posteriormente a isso, que pronto, eu acho que hoje qualquer trader passa por isso, não é? Qualquer trader passa por momentos difíceis, momentos em que quer desistir, que perde o rumo, não sabe, acaba por não saber o que é que está a fazer no mercado, não sabe o que procurar, e criam-se muitas dúvidas, não é? Não, exatamente. Pronto, só para fazer alguns comentários também àquilo que disseste, o que é muito interessante, ou seja, começou com uma aventura de não colocar stop loss, isso pronto, rapidamente conseguiste perceber que não era o caminho certo para seguir com o trading, ou para ter sucesso no trading. Depois então transacionais para um diferente tipo de estratégia, que às vezes também é algo que muitos traders acredito que têm dificuldade, ou que sentem um bocadinho de dificuldade no seu trajeto, que é têm uma ideia daquilo que querem fazer, mas depois até começam a aprender uma estratégia que até pode estar a ter resultados, mas porque já têm aquela expectativa anterior e realmente querem fazer uma coisa sem ter experiência suficiente para saber realmente o que é o melhor para eles. Neste caso estavas a experimentar swing trading, mas com a ideia sempre de querer ser day trader, ou um trader mais ativo nos mercados. E depois é exatamente essa fase, que é a fase de estar a saltar sempre de estratégia em estratégia sem realmente nunca dar tempo suficiente para maturar e para realmente tornar-se um expert na estratégia que realmente estão a tentar desenvolver. Ou seja, quanto tempo mais ou menos é que dura esse processo todo até tu realmente encontrares algo com que estás? Eu acho que não tem um tempo pré-definido, vai depender muito da dedicação que cada um tiver, e do foco. E quando eu falo do foco, tem precisamente a ver com essa situação que tu falas do trader saltar de estratégia em estratégia. Imagina, eu entretanto, por exemplo, comecei no trajeto com esse meu amigo, mas entretanto nós separámos-nos completamente no que diz respeito à parte da estratégia por causa do perfil. Ou seja, em primeiro lugar, cada trader tem que perceber, tem que se conhecer a si próprio e perceber que aquela estratégia está dentro do seu perfil psicológico ou não. Pode não se sentir confortável. Por exemplo, há traders que gostam de usar stop losses muito curtos, só de um candle. Há traders que se calhar procuram um padrão e deixam um stop mais longo para deixar o preço trabalhar, ou como costumam dizer, deixar o preço respirar. E isso depois vai todos esses pormenores vão depender do perfil psicológico de cada trader, e por isso é que eu acho que não há um tempo. Há traders que em poucos meses podem conseguir começar a fechar meses no break-even, ou com pouco prejuízo. Há outros que podem demorar 2, 3 anos até conseguirem fechar se não desistirem até lá, não é? Porque muita gente
começa a perceber que é difícil e com perdas consecutivas, e as pessoas acabam por desistir. Ou seja, por isso é que normalmente as pessoas que acabam por ter resultados no mercado são pessoas que gostam mesmo de trabalhar com o mercado e, e então acabam por persistir, por ir à luta, por estudar. Pessoas que eu lembro-me na minha jornada, nos primeiros 2, 3 anos, eu estudava de manhã à noite, estava sempre a ver os gráficos, fazia muito backtesting, que é muito importante. Nós percebemos que o mercado se movimenta sempre da mesma forma e em padrões, e depois temos que tentar procurar sempre o mesmo tipo de entrada, não é? O mercado acaba quando nós começamos a perceber isso, o mercado acaba por ser um pouco mais simples, a meu ver. Concordo. Portanto, ou seja, mencionaste aí já várias vezes a palavra desistir, por causa de uma das perguntas que muita gente não gosta de falar. Deu para entender, acho eu, que até no teu próprio trajeto também possa ter existido alguns momentos em que tenhas pensado 2 vezes se realmente querias continuar ou não. O que é que te levou então a querer continuar e a persistir no training durante esses momentos menos bons que encontraste? E eu acho que o que me fez a mim e o que faz a muita gente não desistir é nós gostarmos mesmo do que fazemos. Não tem propriamente a ver com o dinheiro, porque quando uma pessoa tem, por exemplo, 1 ano, 12 meses de perda consecutiva sem fechar um mês negativo, a pessoa começa a desanimar, e a única forma de ter vontade de continuar é precisamente o gosto que tem por isto, não é? Porque de outra forma não tem qualquer motivo, a meu ver, não há qualquer motivo para continuar, não é? Ninguém gosta de estar constantemente a levar porrada e passar 1 ano, 12 meses negativos, e ir para o ano seguinte e possivelmente começar logo em janeiro. Porque, por exemplo, o que é que também me acontecia na fase inicial? Quando havia a mudança do ano, é quando uma pessoa pensa, este ano é que vai ser, este ano as coisas vão mudar, e vem com expectativas muito altas logo para o mês de janeiro, e é logo o mês em que normalmente há a maior pancada. Começa logo em janeiro e a pessoa diz, olha, este ano já vai ser negativo. Só com o mês a pessoa já começa psicologicamente de rastros, não é? E então acho que o principal é mesmo gostarmos do que fazemos, porque de outra forma a maior parte desiste. Exatamente. Eu concordo. Acho que de facto o gosto tanto seja pela tentar desenvolver ou descobrir o puzzle, ou realmente também a possibilidade de eventualmente que o training também possa levar a mudar a nossa vida, acho que acabam por ser um dos fatores principais para se manter. Só para ir um bocadinho mais em detalhe, porque acho que isto também é mais uma conversa, uma pergunta que muita gente não faz. A nível pessoal, teres começado esta jornada, teres atravessado essas dificuldades que encontraste, acabou por afetar de certa forma até a tua vida pessoal em ter relação com amigos que tinhas, com relações que tinhas, ou não? Não, felizmente não. A verdade é que eu numa fase inicial estudei muito, mas eu também sempre fui muito dedicado, mesmo ao trabalho e tudo, sempre fui muito dedicado. Pronto, acabei sempre por ter a minha vida social na mesma, mas durante o dia, sempre muito dedicado ao mercado, sempre a estudar, mesmo quando não estava a fazer nada, porque o pessoal às vezes diz, hoje não fiz nada. Por exemplo, não abres uma operação num dia, dizes que hoje não fizeste nada. Não fizeste nada, não, se calhar tiveste 4 horas no computador, tiveste 4 horas a fazer análises, mas naquele dia, por algum motivo, o mercado não cumpriu os requisitos dentro da tua estratégia para tu fazeres uma operação. Mas mesmo assim estiveste a trabalhar 4 horas e podes ter até evitado uma perda, não é? E qual é o pensamento do trader quando começa? Olha, hoje não fiz nada e não ganhei dinheiro, não é? Não pensa que podia ter perdido e que evitou também a perda. Mas não afetou nada a minha vida particular em nada, felizmente. Eu soube sempre fazer a gestão. Também tenho uma mulher que compreende esta minha paixão pelo mercado,
E então mesmo, eu não, imagina, eu tenho uma rotina e eu à noite gosto de ver como é que o mercado fechou, Uhum. para fazer uma projeção para o dia seguinte, para ver que tipo de movimento é que o mercado pode fazer no dia seguinte. Normalmente eu costumo fazer isso entre as 10 e as 11 da noite. Portanto, a minha mulher já sabe que nesse horário eu vou estar ali se calhar 1 hora, depende do que eu tiver que ver, mas posso estar ali 30 minutos, 1 hora, já sabe que eu vou estar a fazer essa análise e mesmo assim eu opero com poucos ativos, foco muito nos índices, Uhum. principalmente Dow Jones, Nasdaq e DAX, mas gosto sempre de fazer essa análise no final do dia, porque assim no dia seguinte já é algum tempo que eu poupo quando começa a minha sessão. Exato, não, isso é importante. Acima de tudo, acho que já começa a dar paz de espírito quando realmente começas a saber o que é que podes estar à espera no dia seguinte, já começa a Sim, fazer esse sim, planeamento mental. Mas pronto, uma das razões de facto que eu perguntei, porque eu realmente também atravessei por essa dificuldade, a tal sensação de que quando operávamos ou quando até perdíamos dinheiro, que era um dia perdido, no sentido de que não nos sentimos úteis connosco próprios, principalmente para alguém que gosta de, ou que olha para o lado da produtividade e aloca a nossa identidade colocada à produtividade que temos, ou seja, sentirmos produtivos, entre aspas, exatamente. é um dia bem passado, caso não o façamos, é um dia desperdiçado, digamos assim, e com o training claramente existe muito essa questão. Eu de facto atravessei por esse problema também, e realmente tive que começar a alocar de tarefas específicas que eu sentir que estava a sentir produtivo, ou seja, a parte da análise, a parte do journaling, a parte de fazer exercício físico, ler e etc. Ou seja, comecei a definir o meu plano diariamente e alocar essas tarefas, onde se eu fizesse essas tarefas era um dia produtivo. Começar a distanciar um bocadinho do resultado em si, das operações que estava a operacionar durante esse dia. Mas pronto, mudando um bocadinho a conversa para algo mais positivo, quando é que então entras no mundo das prop firms? Como é que começa essa viagem e o que é que realmente as prop firms acabam por mudar no teu training a nível pessoal? Então, eu inicialmente comecei a trabalhar com capital próprio. Felizmente, pronto, tive essa possibilidade. E deixo aqui um reparo para aquelas pessoas que acham que vão ficar ricas com 500 euros ou com 1000 euros. Isso é impossível. Eh, Precisamos de ter dinheiro para poder trabalhar tranquilamente no mercado, porque não vamos começar com 1000 euros e colocar lá 200 euros em risco numa operação. Eh, Basicamente, isso não faz qualquer sentido. E como tal, precisamos ter esse conforto. E eu inicialmente comecei com o meu capital, só que cheguei a um ponto que eu comecei a sentir a necessidade de aumentar a mão, ou seja, aumentar, principalmente nos inícios, aumentar o número de contratos. E fiz isso no início de 2023. Tentei aumentar a mão e logo no mês de janeiro correu-me mal. Não consegui psicologicamente aguentar o valor que estava a colocar em risco. E pronto, já há algum tempo que não fechava, tive alguns meses positivos, acabei de fechar aquele mês negativo de janeiro, fevereiro também continuei com o mesmo registro, também fechei negativo e decidi que deveria arranjar outra solução, porque para mim já não era solução voltar, dar um passo atrás em voltar a trabalhar com os valores com que estava a trabalhar antes. Mas pensei, a própria firm pode ser uma forma de eu colocando pouco dinheiro em risco, porque a verdade é que nós fazemos um teste numa mesa de 100 mil dólares, por exemplo, gastamos 500 euros e fazendo uma boa gestão podemos tirar muito dinheiro com esses 500 euros, que não é possível. Ou seja, a única forma de vocês conseguirem ganhar muito dinheiro no mercado com 500 euros é através de uma mesa proprietária, não tem outra forma. A verdade é esta, e o Pedro pode-vos confirmar. E então a forma que eu tive de tirar essa pressão de cima de mim e poder trabalhar com valores mais altos, isto porquê? Porque muita gente fala que nós devemos colocar, por exemplo, 1% do capital que temos em risco. Uhum. Mas nós podemos psicologicamente não estar preparados
para perder aquele valor. E falando, por exemplo, na nossa realidade portuguesa, imagina que tu até tens 50.000 euros teus para trabalhar no mercado e vais fazer, por exemplo, na tua gestão de risco, diz, olha, a minha perda máxima diária são 1.000 euros, eu vou fazer 2 operações, vou colocar 1% por operação. Estamos a falar que 1.000 euros para a nossa realidade é um salário de muita gente, não é? E tu até estás a colocar um valor relativamente aceitável, tendo em conta o dinheiro que tu tens, o capital que tu tens para trás. Mas psicologicamente podes não te sentir confortável com isso. E então a mesa proprietária é uma forma, é a melhor forma que há de tirar essa pressão de trabalhar com valores mais altos. E foi dessa forma que eu comecei a trabalhar com as mesas proprietárias. Não comecei logo na de Fivers, já tive em outras mesas proprietárias. Tive numa que infelizmente acabou por fechar, e até foi a que eu tive melhores resultados até hoje, onde eu fiz os maiores saques. E pronto, depois, como o mercado das mesas proprietárias neste momento é um mercado que deixa algum receio, porque nunca sabemos quais são aquelas que vão abrir e fechar. Eu preferi trabalhar com a de Fivers precisamente por ser uma mesa proprietária quase com 10 anos no mercado. Dá-nos aquela credibilidade, nós sabemos que é uma mesa que já passou por muito, não é? De certeza, e é uma mesa sólida, é uma mesa proprietária sólida, e foi isso que também me fez depois de trabalhar com a de Fivers. Ainda no dia realmente tínhamos tido essa conversa com outro trader também ao nível dos valores, não é? Quando realmente começamos a operar com valores mais altos e faltar um bocadinho de distanciamento entre a nossa identidade baseada naquilo que nos rodeia e começar de facto a poder ganhar 2 ou 3 mil ou meter 2 ou 3 mil de dólares em risco por operação, como tu mencionaste bem, basicamente é o salário acima do salário médio até em Portugal, e portanto isso pode realmente existir esse choque de identidade, e é muito interessante a forma então como tu tiraste proveito das mesas proprietárias para realmente começares a adaptar-te a esses valores mais altos, que depois então pudeste então começar a operar com a tua conta pessoal, e sentir-te mais confortável também nisso. E, portanto, isto está, é uma outra forma também onde as mesas proprietárias também são muito úteis, é exatamente isso, é para começar a ficar mais confortáveis a transacionar com valores e com lotes que realmente a nível pessoal poderia ser muito mais complicado, porque neste caso temos o nosso downsize, o nosso risco máximo é só o valor que acabamos por acabar pela conta e pronto, e o upside é muito maior, nesse forma, o que é muito interessante. Portanto, talvez agora possamos olhar um bocadinho para a tua performance com a de Fivers, enquanto eu puxo isso para aqui. Ou seja, tu já mencionaste que gostas muito mais de transacionar os índices, não é? Falaste no Dow Jones, no DAX e no Nasdaq. Então agora, então também percebemos aqui um bocadinho mais. Acabaste mesmo então por tornar-te um day trader. Como é que tu operas? Já vamos olhar um bocadinho mais à frente para o TradingView, mas que tipo de trader é que tu és neste momento? Sim, eu sou um day trader. Neste momento sou um day trader. Claro que tenho a maior parte do meu capital está investido em position, ou seja, em empresas americanas, porque a verdade é que nós começamos a perceber, eu comecei a perceber que chegámos a um ponto que não faz muito sentido estar a arriscar mais dinheiro no day trading, a meu ver. Ou seja, eu uso o day trading um pouco para o meu salário, para aquele valor que eu preciso mensalmente para poder pagar as minhas coisas e também juntar algum dinheiro e pegar em algum valor desse que ganho e depois aportar em operações de longo prazo. Porque imagina, a meu ver, uma pessoa que tenha já um capital muito, muito elevado, não faz sentido estar a colocar, por exemplo, imagina uma pessoa que tem 5 milhões de euros de capital para trabalhar na bolsa. Será que faz sentido estar a colocar 50.000 euros numa operação de day trading?
Percebe? Eu acho que se calhar algumas pessoas não vão perceber o que eu estou a querer dizer, mas eu acho que tu consegues perceber. Chega a um determinado valor que eu acho que já não vale a pena tu estás a trabalhar esses valores no day trading. Acho que é mais produtivo pegares nisso e colocares com um risco menor, sem alavancagem, no longo prazo. E então é isso um pouco que eu faço. Mas neste momento sou um day trader. Adapto um bocadinho porque eu não imagina, eu trabalho, mas trabalho por conta própria, tenho os meus negócios e também tenho que dedicar tempo a eles. E então o que é que eu faço? Quando eu tenho tempo, gosto de trabalhar na abertura dos mercados, tanto no DAX como no Nasdaq, na abertura em gráficos mais curtos. Não é scalping, mas às vezes é, não é? Depende da volatilidade com que abrir e os movimentos que fizer. Mas quando não tenho essa possibilidade, olho se calhar mais para um gráfico de 15 minutos, por exemplo, e tento marcar uma região que eu esteja interessado em comprar ou vender. E eu trabalho muito com a reação do preço, price action, 100% price action. E então, basicamente, é um pouco isto que eu faço. É desta forma que eu encaro o day trading. O que eu fiz nas minhas contas da Fivers foi mais trabalhar em aberturas de mercado. Não quer dizer que só trabalho nos índices. Também gosto do ouro. É um ativo que também gosto de operar, que é muito interessante também quando entra a volatilidade no mercado. E depois tenho também os pares de moedas que eu olho, é o euro-dólar e o STJPY, e basicamente é isto. É basicamente nesses ativos que eu trabalho. Uma outra vez posso fazer uma operação na Bitcoin, mas muito raramente, às vezes nem uma vez por mês. E olho um bocado para a Bitcoin mais em gráficos de uma hora, H4, e pronto, e basicamente é isso. Tá bem. Desculpa, só para falar aqui um bocadinho então da tua evolução aqui nesta conta, dá para ver que tiveste aqui alguns altos e baixos. Dá para ver que houve uma fase em que estiveste mesmo muito perto de atingir o target e depois voltaste basicamente até ao break-even, até eventualmente então teres esse último push. Podes-nos descrever um bocadinho então como é que foi aqui a evolução aqui na tua performance e como é que foste sentido à medida que foste tendo esses topos e fundos no teu equity account? Sim, então eu fui bastante agressivo, vou ser sincero, fui bastante agressivo na minha gestão aqui na mesa. O mínimo que eu coloquei em risco foi 1% por operação. E então o que é que acontece? Eu quando começo, imagina, vou trabalhar na abertura da sessão americana e na primeira operação normalmente colocava 1%. Mas imagina que até tinha um loss ou que ficava no break-even. Nós depois começámos a perceber que naquele primeiro momento explosivo, às vezes o mercado não se define, não fica definido para o dia. E então, quando o mercado me começa a mostrar uma direção e depois trabalha dentro do que eu procuro, eu aí já acabava por aumentar a mão, às vezes para o dobro. E então por isso é que também é normal que hajam altos e baixos, não é? Quando começamos a trabalhar dessa forma, é normal que até a taxa de acerto seja mais baixa, porque não tenhamos ilusões, a taxa de acerto para quem faz scalping é muito mais baixa do que para quem trabalha no swing, por exemplo. Porque é normal, o mercado torna-se mais fácil, fica mais claro, entre aspas. E então, basicamente, foi um pouco isso que aconteceu. Eu tive 2 vezes, nós até podemos ver aqui, que eu tive aqui uma vez praticamente nos 64 mil, voltei para os 60, depois até voltei a chegar aos 65 mil. E voltei a estar aqui nos 60, tenho aqui 4 operações praticamente no break-even,
E depois em 2 operações acabei por fazer o target para passar para a conta dos 70.000. Isto também porque eu gosto também de procurar aqueles momentos em que o preço tem grande probabilidade de explodir. Uso um pouco as médias móveis para prever esses movimentos e gosto de trabalhar na volatilidade, porque o tamanho dos candles vai-me dizer para que preço é que, para que lado é que as instituições vão levar o preço. Enquanto que quando estamos a trabalhar no day trading, em momentos em que aquele mercado está fechado, e depois até podemos ver quando formos ver o Trading View, por exemplo, o Nasdaq ou o Dow Jones na parte da manhã no nosso horário, os candles são insignificantes, nós quase não temos percepção de para que lado é que o mercado vai. Claro que percebemos topos e fundos ascendentes ou descendentes e vemos a tendência, mas não há aquela clareza de nós percebemos, olha, o mercado aqui é para subir, enquanto que na abertura nós vemos um candle comprador de 100 pontos, por exemplo, e nós já sabemos que a probabilidade é ele subir, por exemplo, não é? E então eu procuro esses momentos, tento procurar esses momentos de explosão. E pronto, e é a única forma de nós, quando trabalhamos em tempos gráficos muito, muito curtos, tentamos procurar algo mais longos para podermos aguentar alguns stops seguidos, não é? Pronto, é interessante. Tiveste a ver realmente aqui 2 fases em que voltaste ao break-even já depois de estar muito perto do target. Só olhando um bocadinho aqui para os números, então executaste à volta de 36 trades. Dá para ver que a tua média de ganhos foi à volta dos 1166 e do loss foi 600 e tal. Portanto, dá à volta do 2 para 1 de risco-reward on average. Onde tiveste então claramente aqui o win ratio um bocadinho mais baixo dos 50%, completamente normal, à volta dos 44%, e profit factor também havia à volta dos 1.49, 1.5, o que também é bom. Mas pronto, é interessante de facto. Existem várias histórias de facto semelhantes, no sentido que um trader está tão perto, provavelmente quando chegaste a ver aos 65 qualquer coisa, estiveste tão perto de passar e de repente voltaste, quer dizer, de escavar a conta e de repente voltaste até ao break-even. Então depois olharmos para a próxima, então depois conseguiste escavar a conta, não é, dos 60 para os 70 mil. Para os 70, exatamente. Esta já é a conta dos 70 mil. Demorei um pouco mais depois a conseguir bastantes mais operações, mas podemos ver também que aqui o average profit e o average loss é também quase o dobro. Ou seja, tento sempre ter assim uma relação risco-retorno um pouco maior. Esta conta continuei com o mesmo estilo, um pouco agressivo. E pronto, acabei por ter alguns momentos de drawdown. Eu acho que os traders que nos estão a ver vão concordar comigo. Sempre que nós passamos para um drawdown superior a 3%, psicologicamente já começa a pesar um bocadinho. E por exemplo, uma coisa que me acontecia nas mesas proprietárias e também me aconteceu nesta, é do género, imagina 4% no drawdown, ou 3%. Tentar num trade recuperar e ir para o 0 a 0, por exemplo. Acho que é uma coisa transversal a quase todos os traders e vemos aqui de facto muitos momentos ou seja, se fôssemos até ver um gráfico, isto aqui era quase uma lateralização até depois chegar ao target, e pronto. E o importante é que também não há uma curva assim muito acentuada para baixo. Foi isso que me fez continuar vivo. Não, exatamente, de facto é interessante de facto olhar para as equity curves do gráfico e ver, e até ver de padrões price action no gráfico em si, mas de facto agora aqui esta demorou muito mais tempo, pelo menos ao nível das trades, não é? Foi pelo menos o dobro das trades em comparação com a conta anterior.
e até o winning ratio até foi ligeiramente mais baixo. Este aqui é abaixo dos 40%, à volta dos 40%, enquanto o outro tinha sido 44%. Mas dá para ver a tua perseverança ao continuares a manter disciplinado e a seguires o que estás a fazer até eventualmente chegares até o Tata. Isto de facto é um sinal que realmente confias também naquilo que estás a fazer. Muitos traders, possivelmente, assim que começam a ter esse período de drawdown, até como mencionaste, de facto, de ir abaixo dos 3, 4%, já começam a sentir um bocadinho de maior pressão para recuperar e muito provavelmente até acabam por perder a conta. Ou depois, às vezes, até começam a tornar-se não digo aborrecidos, mas começam-se a tornar impacientes ao ver uma conta de facto a durar tanto tempo e pessoalmente começam a fazer também a arriscar mais ou a avançar ainda mais a conta e depois acabam também por perder a conta. Aqui de facto mostra a tua perseverança em continuares a fazer o que estavas a fazer e em continuar a crescer a conta, o que é muito interessante, muito bom resultado. Depois então, depois passaste para a conta de 80 mil, não foi? Depois que acabaste por descer. Exatamente, depois daqui na conta de 80 mil acabei por, pronto, fiz o saque da outra conta e nesta nunca cheguei a estar positivo, mas é assim, sempre eu tenho noção que a colocar 1% por operação é possível. Qualquer trader pode ter uma sequência de 10 trades negativas e perder porque é normal. E o que eu aconselho a quem nos está a ver é que das duas uma, ou vocês estão numa mentalidade de serem agressivos e perceberem que é perfeitamente possível vocês quebrarem a conta a colocar 1%, ou então, porque na verdade o que nós temos para trás nesta conta são $8.000. Ou então temos que ter uma abordagem, uma gestão de risco um pouco mais conservadora. E imaginemos que porque eu mesmo neste momento já estava a trabalhar sempre em paralelo com a minha conta particular, e na minha conta particular eu não faço uma gestão tão agressiva como fiz aqui. Ou seja, imaginemos que eu não tinha a minha conta particular, não estava a trabalhar com o meu capital noutra conta, e eu aqui provavelmente não iria passar muito dos $200 de risco por operação, para poder trabalhar com tranquilidade. Claro que iria demorar mais tempo a poder dar o salto para o patamar seguinte, que se não me engano já era o de 100 mil, mas o importante também no mercado é nós no dia a dia ficarmos vivos para voltarmos no dia seguinte e podermos ganhar. Por isso é que, por exemplo, para mim não é aceitável eu perder mais do que duas operações num dia, porque o facto de nesse dia nós termos 2 losses já nos vai condicionar ao dia seguinte. No dia seguinte nós fazemos um trade de 1 para 2 e já recuperamos o prejuízo, por exemplo, do dia anterior, enquanto que se nós perdemos 4, 5 operações já fica muito mais complicado. E então eu levo já há algum tempo, já há muito tempo que faço essa gestão, e também sinceramente neste momento é muito raro eu fazer mais do que 2 operações por dia, muito raro. Mas quando acontece um dia de 2 losses, não tenho mais nada para fazer, porque senão já sei que vou condicionar os próximos dias, e apesar de nós estarmos a fazer day trading, o importante não é o resultado daquele dia, o importante é o resultado das semanas, dos meses, e chegar ao final do ano e estamos no verde, não é? Exatamente, e mesmo tem em relação a esse ponto de ter de estabelecermos a nós próprios um limite máximo de perda diária. Às vezes neste caso até foi algo benéfico que as próprias firmas também acabaram por implementar esta regra de máxima perda diária, porque de facto muitos traders acabavam por não ter essa regra na sua conta pessoal, e uma das piores consequências que pode acontecer no trader é realmente essa, é começar a perder 2 ou 3 trades e depois começam a entrar neste tilt ou neste revenge trading, a tentar recuperar o capital que já perderam, e isso depois pode prejudicar ainda mais, né? Podem perder ainda 2, 3, 4 vezes mais do que aquilo que tinham perdido inicialmente, e aí é que é o grande damage, não é? Que
que criam na sua conta é realmente essa. Não é por perderem 2 trades, é realmente como é que reagem após a perda das 2 trades, onde possam começar a entrar nesse revenge trading mode e começar a tentar recuperar. E aqui então, de facto, ter essa capacidade de definir um daily stop, talvez seja 2 trades, talvez seja um valor percentual da conta, seja lá o que for, é muito importante, porque depois aqui nem é questão só apenas do valor monetário, mas também a parte mental, como é que depois então como é que consegue recuperar para o dia seguinte, porque lá está, quando começamos então 2 trades, ou seja, eu suponho que tenha sido então esse limite, possivelmente anteriormente até possas ter testado 3 ou 4, mas depois estavas a ver que no dia seguinte já não estavas a operar tão de forma natural ou consciente como gostarias, e começavas a ter então resíduos do dia anterior para o dia seguinte, e começava o dia negativo, ao contrário de agora. Sim, imagina, eu por acaso faço um reset, tenho essa facilidade, eu não encaro muito o resultado do dia anterior, ou seja, cada dia é um novo dia, mas a verdade é que para depois a conta fechar positiva no fim do mês, ou ao fim de um trimestre, ou ao fim de meio ano, ou ao fim de um ano, nós temos de ter equilíbrio. Em tudo na vida nós devemos tentar ter equilíbrio, e aqui no mercado não é diferente. E comecei a perceber que era contraproducente e eu ter mais do que 2 perdas num dia, até porque nós, depois de 2 perdas, já não vamos ter o mesmo discernimento a operar. E digo isso para mim, que como digo isso para um trader se calhar mais experiente do que eu, nós já não vai ser a mesma coisa, não é? Ainda para mais, se nós formos bastante criteriosos no que estamos a fazer, nós para fazermos 2 trades, se calhar podemos estar algumas horas no mercado, e ao fim dessas horas já não vai ser a mesma coisa, nós já não vamos ter a mesma paciência para voltar a esperar outra operação, e então, imagina, isto é o meu perfil, não é? Depois cada trader também deve ir procurar a melhor gestão que se adequa ao perfil dele. Mas comecei a perceber que para mim não fazia muito sentido isso. E outra coisa que eu também comecei a perceber é que para mim era muito importante eu tentar fechar os dias negativos só com as 2 operações. Ok? Então, por exemplo, eu quando faço a primeira operação e perco, eu só entro na segunda operação se eu tiver espaço para ir buscar 1 para 2 para fechar o dia positivo, senão eu já não entro na segunda operação. Há dias em que o mercado não vai ter volatilidade para nós irmos buscar 1 para 2, e eu já não vou fazer a segunda operação. Ou seja, também tenho hoje em dia também tenho esse critério para poder tentar ter o menor número de dias negativos no mês, mas não tenho qualquer problema em ter um dia negativo, percebes? Mas por exemplo, quando o primeiro trade que eu faço é positivo, eu já sei que aquele dia vai ser positivo, porque se fizer uma segunda trade, mesmo que perca, porque eu procuro sempre um risco de retorno de 1 para 1,5, no mínimo. Na segunda trade, caso perca a primeira, já vou procurar 1 para 2, mas procurando 1 para 1,5, eu já sei que na segunda operação, mesmo que perca, eu já não vou fechar o dia no negativo. Também acaba por ter outro conforto no que diz respeito à parte emocional. Exatamente. É interessante. E isto lá está, quando inicialmente estávamos a falar da dificuldade do trader em definir uma estratégia, ou estar sempre a saltar de estratégia em estratégia, esta conversa que estávamos agora a ter aqui, e que o Manuel acabou de explicar, isto faz parte da estratégia, não é? Um bocadinho mais focado na parte do risk management, da gestão do trade, mas isto é essencial para realmente acabar por definir a sua própria edge. Portanto, sem este tipo de experiência e sem este tipo de desenvolvimento, e tentar realmente aperfeiçoar a estratégia até estes pontos, enfim, não vale a pena estar sempre a saltar. É preciso isto para realmente começar a criar a sua própria edge. Talvez podemos agora saltar para o TradingView para ter então alguma visualização realmente do tipo de trades que estás à procura. Portanto, temos aqui no Nasdaq, eu não sei se abriste algum trade ou não, mas partilha connosco como é que normalmente pensas no mercado, a nível da análise da higher time frame, talvez a nível de discussão e etc. Então, eu começo sempre a minha análise, como eu te disse, eu faço a minha análise macro à noite, e o gráfico diário é o gráfico
em que para mim é mais importante para isso. Mas imagina que o preço no diário está pouco claro do que pode acontecer no dia seguinte, eu aí tenho que baixar. É um pouco como, ou seja, eu vejo os tempos gráficos um pouco como é que eu ia te explicar? Imagina que vais fazer uma viagem para uma região que tu não conheces e levas um drone contigo e queres fazer o reconhecimento da zona, então tu lanças o drone e tens que colocar o drone lá bem no alto para começares a ver e tal, ou o que é que tens para explorar. Só que depois começas a perceber que tens ali uma região em que precisas de baixar mais o drone para perceberes o que é que de facto há ali. E então, pronto, eu utilizo os tempos gráficos um pouco dessa forma. O gráfico diário, para mim, é extremamente importante para tentar perceber o que é que as regiões de preço onde pode entrar a força vendedora ou força compradora, mas quando chegamos a um ponto em que fica complicado perceber isso, eu começo a baixar os tempos gráficos. Pronto, neste caso, o Nasdaq está constantemente fez máximas históricas aqui, voltou a fazer máximas históricas aqui e já começámos a ver aqui algum interesse vendedor aqui neste candle vermelho e também na sexta-feira, apesar de sexta-feira ter sido feriado, foi um dia que sim, praticamente volatilidade. Ou seja, e depois outra coisa importante é percebermos que o preço está um pouco esticado, mesmo no gráfico diário. Eu uso muito a média de 20 e a média de 200, porque a média de 20 representa basicamente um mês de mercado, não é? E a média de 200 aproxima-se a um ano. Para além de que a média de 200 também é uma média muito interessante para zonas de suporte e resistência dinâmicas no que diz respeito à tendência primária. E pronto, basicamente são os únicos indicadores que eu uso são esses. Trabalho só com suportes e resistências horizontais e depois a parte dos padrões de preço, a forma como o preço se movimenta é extremamente importante. Então, basicamente, por exemplo, no Nasdaq vejo que o preço está bastante esticado, temos aqui vários dias de subida, não é? Ou seja, um movimento de alta sem haver correção. Nós sabemos que o Nasdaq pode abrir e continuar no meio alta, só que aqui eu já fico um pouco receoso em procurar compra no intraday. Não quer dizer que não possa procurar, mas contudo também não é só porque ele está na região que está que eu vou procurar a venda. Então eu aí depois vou ter que baixar, normalmente depois ali os 30 minutos, de forma a perceber. Deixa-me só apagar aqui. Procuro um pouco os 30 minutos de forma a perceber também máximas e mínimas dos dias anteriores, porque também são regiões em que o preço tem tendência a reagir, não é? E basicamente aqui neste panorama, por exemplo, só para explicar um pouco a minha estratégia, o preço acabou por lateralizar, fez um fundo, fez aqui vários topos nesta região, voltou a testar o fundo. Eu não gosto muito quando o preço lateraliza, eu não gosto muito de negociar a meio do caminho, porque normalmente quando o preço vai romper ou para cima ou para baixo, a lateralização, e ele tem tendência a corrigir até metade e depois a ir no sentido em que vai romper, então eu evito trabalhar nestas regiões de meio do caminho, prefiro trabalhar nos extremos, mas basicamente ou seja, eu procuro o mais simples, tudo que é mais simples possível no mercado. E então basicamente nós temos aqui um rompimento dentro da minha estratégia e eu iria procurar uma compra nestas regiões, ok? O preço aqui na sexta-feira acabou por praticamente no fecho fazer um género gosto de ver na região de fundo em que ele de facto começa a falhar várias vezes, a fazer mínimas. Gosto muito de trabalhar fundos duplos e fundos triplos com falha de mínima,
ou seja, só para o pessoal perceber, por exemplo, temos o preço a subir, ele rompeu aqui esta região de resistência, começa a corrigir, mas eu não vou comprar só porque ele chegou àquela região. Eu gosto de ver o preço, espero que o preço suba um pouco, faz mínima, na mesma zona volta a subir, volta a fazer mínima, e eu a partir daqui, se ele mostrar força compradora, se aparecer um candle forte comprador, e eu aí já vou procurar a compra. Por exemplo, dentro da minha forma de operar, o Nasdaq neste momento poderia-me ter dado aqui, estamos a falar no gráfico de 30 minutos, mas adaptando, porque depois os candles são iguais em todos os tempos gráficos, não é? Eu poderia ter feito uma compra na eliminação deste candle, na ativação deste candle comprador, com o stop aqui e o alvo cá em cima. Já vimos aqui neste candle uma entrada de compradores, ou seja, o preço tentou cair, não conseguiu, e volta a fazer mínimas. Esta mínima deste candle é testada, aparecem compradores e eu aqui já iria efetuar a minha compra, daria um risco-retorno de... Eu normalmente só coloco um candle de stop loss losses curtos, basicamente daria um para 1.8 mais ou menos. Era isto basicamente que eu iria fazer. Contudo, eu não gosto de trabalhar no Nasdaq fora do horário em que ele está aberto, porque tem tendência a dar mais sinais de entrada falsos. Às vezes aparece um candle comprador forte, logo a seguir é devolvido, mas neste caso se calhar até faria esta entrada, porque não deixa muitas dúvidas. Estamos a falar de um candle comprador que limpa estes candles todos que estão aqui à esquerda, e basicamente é um pouco isto que eu procuro, ser simples. Isto porque o mercado só sobe ou desce ou anda de lado, não é? Não tem muito mais do que isso para fazer, e depois nós ou trabalhamos a favor da tendência ou trabalhamos contra a tendência. Também gosto de operar contra a tendência quando o preço chega a uma região bastante forte. E imaginemos, até posso também usar o Nasdaq para esse exemplo. Imaginemos aqui que vou só retirar as linhas para explicar. Imaginemos que aqui nesta região de máximo, ou seja, o preço passando aqui chegaria a uma região máxima histórica. Imaginemos que o preço até deixava um candle vendedor, eu não iria vender logo, ok? Eu iria esperar sempre que a máxima desse candle fosse novamente testada, ou seja, imaginemos que até deixava aqui um candle comprador, não é? E logo a seguir tínhamos um candle vendedor. E eu não iria vender logo, eu iria esperar que o preço pudesse fazer uma pequena queda, voltar a testar esta máxima, e depois de entrar novamente força vendedora, um candle deste tipo, deste tipo aqui, isto é um candle que eu gosto muito de trabalhar, ou um martelo, por exemplo, eu aí já poderia entrar na venda e buscar o meu target, um para 1,5, um para 2, e depois de chegar a esses valores, imagina, depois a minha gestão do trade. Vou dar um exemplo. Imagina que eu teria comprado aqui o meu stop aqui. Assim que o trade chegasse a estas zonas, eu já estaria a colocar no break-even. Ou seja, eu também me protejo muito rápido. Como eu procuro momentos explosivos do mercado, e eu também gosto de ver o preço a ir a meu favor. Se o preço não for, eu já também começo a reduzir o stop loss. E neste caso, imaginemos que o preço até subia num candle forte até aqui, o meu stop loss já passaria para estas regiões. Ou seja, isso é logo a break-even ou é só um bocadinho mais abaixo? Neste caso, poderia colocar ou na abertura deste candle, ou então colocar no break-even e depois deixar o preço pular, tomar o seu... Exatamente. Porque não faz sentido depois de um candle destes o preço segurar. Ou seja, se isto for imaginemos, se a instituição quiser levar o preço para cima, ela vai continuar a comprar, não é? Ou seja, qual é a minha leitura?
Tendo em conta que para se formar um candle destes, as instituições têm que começar a comprar, tem que haver muito volume financeiro no mercado. Se este candle for ativado e não continuar, quer dizer que essas instituições já realizaram o seu lucro, na maior parte das vezes. E realizaram o lucro com a minha entrada e com a entrada de outros possíveis traders de retalho, ou até também outros institucionais que possam ter entrado ali, e quer dizer que o preço até pode nem andar, até pode voltar a cair. Ou seja, depois de um candle forte que limpa tudo que está à esquerda, estamos a falar do maior candle comprador do dia, desde que o dia abriu, não há, e isso é no gráfico de 30 minutos, se o preço não andar é para sair. É um pouco, ou seja, eu gosto de ver movimentos de explosivos no mercado. Em relação ao target, é full target ou tens alguma. Ou tu não fazes partials, não? Eu não gosto muito de fazer parciais. E a meu ver não faz muito sentido. A não ser que tu trabalhes com um capital muito alto. Se estiveres a colocar de 2 ou 3 mil em risco, o facto de tu fazeres uma parcial, por exemplo, de 80%, aqueles 20% vai valer a pena, porque tu vais ver dinheiro vai ser dinheiro que se veja, não é? De outra forma, para mim não faz muito sentido. E a gestão que eu faço, eu tento sempre ir buscar 1 para 1,5 na primeira operação. Se eu vi que o mercado tem potencial para andar, e eu vou estar sempre alerta para ver um sinal contrário. Imagina que eu fazer esta compra, quando eu visse um sinal contrário, e eu aí já sairia. Porque um dos problemas que eu tive, ou seja, o meu principal problema no mercado, e não sei se é possível que também haja muita gente que tenha isso, é que eu sou muito ganancioso. E eu já cheguei a ter trades a ganhar 1 para 10, 1 para 15, e deixei voltar tudo. E o pessoal não se iluda porque o preço não vai sempre a pique. Então, ele faz correções, então, e nós temos que, quando estamos a ganhar, é tão difícil ganhar, quando nós estamos a ganhar temos que tentar colocar algum dinheiro no bolso, não é? E então eu tento fazer essa gestão precisamente por causa disso. E então imagina, até posso procurar um alvo mais longo, mas vou fazendo sempre a gestão dessa forma. E, por exemplo, imagina quando estou a ganhar 1 para 3, eu pelo menos 1 para 2 já tenho que tirar. Sim. Percebes? Vais fazendo trailing stop da trade. Faz o movimento do stop loss para cima. E depois continuar sempre a subir. É boa. Imagina, eu até posso pagar para ver um rompimento, mas aí já levo candle a candle. Imagina que, por exemplo, eu faço esta compra e o preço chega à resistência, sendo uma região de máxima histórica, há ali muitas ordens de venda, não é? E então os compradores chegarem lá mais fortes, a probabilidade é que o preço estoure, não é? Continue para cima, continue e estoure, porque há muitas ordens de venda em regiões de máxima histórica. E então eu ali poderia esperar para ver a reação do preço, sabendo que, por exemplo, numa altura de volatilidade, o preço pode voltar de uma só vez, e aí teria que reduzir muito o tempo gráfico para perceber o que é que estaria a acontecer. Mas levaria, talvez, imagina, um candle comprador forte numa região de resistência, e já levaria candle a candle, porque também pode ser um candle exaustivo, e logo a seguir o mercado devolver tudo, e nós já sairíamos no 0 a 0, porque ele já ia estar no 0 a 0. Ou seja, sempre que há regiões no meu caminho em que eu vejo que o preço pode sofrer pressão de força contrária, eu vou-me protegendo. Deixa uma gestão mais ativa da situação. Exatamente. Faz sentido. Eu gosto da forma como estás de fato aqui a demonstrar e a explicar a tua análise. É muito simples, sem grandes complexos, a identificar as zonas de suporte e resistência que possam ser relevantes. Realmente assim, começando logo com uma análise diária ou de um gráfico maior, o que ajuda logo também a ter uma noção de onde é que está a tendência. E claramente, quando nós identificamos zonas de gráficos de diário, suporte de resistência ou assim mais técnicos, ou mesmo moving averages, existe uma tendência muito maior para que o preço pelo menos tenha uma reação quando depois passamos para os gráficos de 30 minutos, 15 minutos, 1 hora, e existem movimentos suficientes, mesmo que o preço se calhar aqui nem quebre o topo acima, mas só fazer esse movimento de range é suficiente para procurar por uma trade lucrativa nessa situação. Mas algo que realmente eu até gostei da forma como tu descreveste é que tu não entras logo
comprador ou vendedor quando o preço lá chega, e mesmo depois do preço até já lá chegar, ainda esperas então por um momento mais de exaustão, ou seja, isso basicamente é o que muitos iriam chamar de liquidez ou qualquer coisa desse género, que é depois aquele impar das ordens, quando temos assim um duplo topo e o preço vai lá acima só para retirar mais uma vez o stop loss ali do pessoal e depois então descer, e tu pelo visto até que também gostas de ter um bocadinho mais de paciência e esperar por esse movimento e só depois então entrar vendedor, ou seja, não vais logo a correr com pressa para vender, esperas, tens paciência e só depois entrar. E lá está, quando nós fazemos o backtesting começamos a perceber que em termos estatísticos é isso que acontece a maior parte das vezes. Exato. E porque é que eu falo de trabalhar em alturas em que o mercado está aberto? Porque quando o mercado não está aberto, o preço pode ir lá uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes, pode acontecer, porque não vai ter liquidez suficiente para sair dali. E então muita gente quebra contas porque está a trabalhar em momentos, em horários em que o mercado de facto está a ir buscar liquidez, mas ao mesmo tempo não tem liquidez para reagir no sentido contrário, quando estamos a falar de procurar uma reversão de tendência. E é sempre mais fácil operar a favor da tendência. Mas, por exemplo, também um critério que eu tenho quando trabalho a favor da tendência é a forma como o mercado faz o pullback. Por exemplo, eu quando vejo um movimento de alta como este, por exemplo, no Nasdaq, há um movimento de alta bastante forte e vemos que o pullback é relativamente fraco. Claro que isto estamos a falar de uma situação em particular, porque o preço tem de trabalhar em região de máximas, e uma compra é sempre arriscado, não é? Mas, no entanto, eu gosto de ver o preço a fazer um pullback com alguma fraqueza. Isso mostra que a qualquer momento pode aparecer novamente força compradora e nós aí tentamos ir com essa força compradora para buscar o topo, por exemplo. Eu também gosto de prestar atenção a isso. Isso também é outro detalhe, que é de facto a maneira como o preço está a aproximar da zona de interesse que nós temos. E claramente que muda a nossa ideia de como abordar essa zona. Se é uma descida mais agressiva, basicamente o preço subiu em 4, 5 candles e o preço também descesse em 2 ou 3, claramente seria uma situação mais agressiva, mas aqui no exemplo que estás a ter, basicamente o preço demorou umas 20 ou até mais do que 20 candles até chegar para baixo, enquanto demorou 4, 5 candles. Ele praticamente sobe em 3 candles e depois demora mais de 20 candles para descer. Exatamente. Temos que ter em conta que era feriado também. Mas... Também é verdade, sim, também é verdade. Interessante. Mais algum ponto que queres fazer em relação à tua estratégia? Ou, para mim acho que está muito claro, acho que é muito simples também. Eu procuro mesmo ser o mais simples possível mesmo. É isto que eu procuro. Mesmo quando eu falo de position e olho que no longo prazo também procuro um pouco. Claro que no longo prazo é diferente, mas também é um pouco o que eu procuro. Também olho um pouco para a parte eu não gosto de ser parte fundamentalista, mas por exemplo, imagina quando eu vou ficar posicionado numa empresa no position, eu gosto que essa empresa tenha lucros consistentes nos últimos 4 anos. É uma característica que eu tenho muito em atenção. Quer dizer que está com um crescimento saudável. E pronto, é um indicador que eu gosto, da parte no que diz respeito à parte fundamentalista, mas lá está, no que diz respeito ao intradiário, principalmente, tudo que é fundamentalista já vai atrasado. Tá bem. Então pronto, desta forma já estamos a chegar aqui um bocadinho mais perto do final da nossa conversa, mas eu gostaria de fazer só mais algumas perguntas rápidas, até relativamente então aos Prop Firms. Qual é que foi a sensação de teres recebido o teu primeiro payout com a Prop Firm? Fiquei é uma realização. Se uma pessoa sente-se realizada, ainda para mais tendo sido o valor que foi, uma pessoa fica sempre... E até, uma pessoa até pensa, olha, hoje vou comprar um presente para me oferecer, vou-me parabenizar por este marco que consegui, por exemplo. É sempre especial, não é?
Exatamente. Queres partilhar alguma coisa específica que tenhas realmente comprado após teres recebido esse payout? Só para partilhar aqui com os Uh, nossos ouvintes. Olha, por acaso, lembro-me que quando fiz o primeiro payout, comprei um relógio, não foi um relógio de Uhum, luxo caro, mas é uma coisa que eu gosto. E uhum. então andava a pensar, e então foi uma forma também porque eu acho que é importante, tendo em conta todo o sofrimento que nós passamos no mercado, não é? Depois, para conseguir chegar a algum lado, eu acho que é importante nós, também, quando conseguimos ter um resultado, e tendo em conta que o mercado é quase impossível nós desligarmos o mercado do dinheiro, não é? Porque nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Acho que é importante nós darmos um miminho a nós próprios, de uma forma de: olha, conseguiste, fizeste um bom trabalho, e dar esse prémio. Acho que é importante. Exatamente, eu concordo contigo. Não pode ser só, não foi só trabalho, 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 principalmente quando começamos a ter retorno, é importante também verificarmos aquilo que realmente podemos fazer com os lucros que estamos a conseguir alcançar devido exatamente a esses anos todos de trabalho que tivemos, e também dessa forma continuar a motivar-nos para continuar ainda a crescer ainda mais no mundo do trading. Um, Manuel, se pudéssemos agora voltar 6 anos atrás, na fase em que tu realmente estavas a começar também com o teu amigo, que conselhos é que darias ao Manuel de há 6 anos atrás, e se terias feito alguma coisa diferente nessa altura? Sim, teria procurado começar devagar. Nós, quando começamos, ouvimos muita coisa nas redes sociais, na internet, e uma pessoa ilude-se, e o fundamental é começar devagar. O estudo eu sempre fiz, sempre fui muito dedicado, mas também é fundamental nós dedicarmos e percebermos de facto o que funciona. Mas o principal conselho que eu daria na altura a mim próprio era começar devagar. Yeah. É importante, a gestão de expectativas é uma das coisas que eu mais menciono sempre que Sem falo dúvida. com traders, essa gestão de expectativas, que realmente não vamos ter sucesso no trading ao fim de 3 meses ou de 6 meses, e de facto demora tempo até chegarmos lá, e o mais importante é realmente definirmos um plano e irmos tentando evoluir diariamente, semanalmente, mensalmente no nosso percurso, e não andar em círculos, infelizmente é aquilo que acontece muitas vezes quando se está a começar. Exato. Muito obrigado. Se alguém tiver mais curiosidade em saber mais algo de ti, tens algumas redes sociais que gostarias de partilhar? Se tiveres, como Eh, eu, iremos partilhar o link na nossa sim, descrição. eu vou Mas ser sincero, eu tenho um Instagram, o meu perfil é privado, uhum, mas eu nem sequer me lembro do, do, do nick de do meu usernames. perfil, do username, mas depois eu partilho contigo, e depois vocês podem colocar no vídeo. Se alguém quiser entrar em contato comigo, esteja à vontade. Está bem. Últimas palavras, queres partilhar aqui a nossa conversa? A única coisa que eu gostava de deixar aqui, aos traders que estão a fazer este caminho, é que de facto é muito importante, vocês terem uma boa estratégia e testarem, fazerem muito backtesting, vocês utilizarem uma ferramenta como o TradingView, por exemplo, que me tem acompanhado desde o início, em que nós podemos puxar qualquer ativo atrás e estudar os padrões, porque o mercado movimenta sempre da mesma forma, como vocês já perceberam. E depois, a partir do momento em que vocês têm uma estratégia que de facto funciona, que a testaram, não é? Que fizeram um backtesting, que fizeram um registro dos vossos resultados no backtesting. Claro que depois, com a parte emocional, estando a trabalhar no gráfico em tempo real e com a parte emocional, às vezes há coisas que se têm que ir adaptando, mas a partir daí vocês têm que focar muito na gestão. A gestão é mesmo muito importante. Exatamente, eu não diria melhor, portanto concordo, exatamente, a parte da estratégia, a parte do emocional e depois a parte da gestão de risco e de capital é realmente essencial para se ter longevidade no mundo do trading. Portanto, Manuel, do nosso lado, muito obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade, foi um prazer realmente Obrigado pelo vosso conhecer-te convite. e Foi também exatamente uma e experiência ouvir. muito boa para mim.
Exato. Para vocês todos que estejam aí desse lado, não se esqueçam de meter like e de subscrever ao canal, ok? Se vocês gostaram realmente da conversa com o Manuel, não se esqueçam de meter like, e essa é uma das formas que nós sabemos que realmente gostam deste tipo de conteúdo e que no futuro iremos continuar a trazer mais traders de sucesso do Fivers aqui ao canal. E portanto, à medida que o canal for crescendo, como já sabem, também serão recompensados com giveaways e por aí adiante. Esse é o nosso objetivo. Do nosso lado, Manuel, uma vez mais, muito obrigado. E Obrigado, eu. boas trades.